E aí, pessoal, tudo bem? Bom, acabou o ramonismo, né? Porque nesta quinta-feira o Vasco surpreendeu muita gente ao anunciar a demissão do Ramon como técnico do clube. Aí, logo horas depois da derrota para o Bahia por 3-0 em Salvador, realmente a atuação horrorosa do Vasco, né? Que seguiu justamente uma outra derrota contundente do Vasco para o Atlético Mineiro por 4-1. Né? O Vasco ali anuncia a demissão do Ramon e muita gente fica perplexa. Eu admito que também fiquei. Eu dei uma secada forte no Vasco, né? Porque eu fiz um vídeo até falando que o Ramon vinha fazendo um bom trabalho não faz muito tempo, e depois daquele vídeo o Vasco não ganhou mais nenhum jogo. Nenhum. Zero. Foram 6 jogos com 2 empates e 4 derrotas depois daquele vídeo. E naquele vídeo eu falei que o Vasco não tinha um time para brigar por Libertadores ali, G4, vaga na fase de grupos da Libertadores. E eu acho que num cenário ideal para o Vasco, que tudo desse muito certo, o Vasco ficaria ali numa briga por uma vaga na pré-Libertadores, dependendo do tamanho que essas vagas tivessem na pré-Libertadores. Ali tivesse até o 8º, 9º colocado até é possível, dava, e que eu acho que o Vasco teria e não tem ainda alguma possibilidade em Copa Sul-Americana, né? Porque claramente aquela posição de liderança do Vasco, estar nas primeiras posições, era um negócio fora da curva e sabia-se que não seria sustentado em longo prazo. Mas o Vasco tinha muita evolução, não em relação a Flamengo, em relação a Inter, Atlético Mineiro, a Palmeiras, mas em relação ao Vasco do ano passado, que eu acho que tem que ser essa a medida do Vasco. O Vasco é um clube que está tentando se reestruturar já há muitos anos e nem tentando tanto assim, né? Deveria estar tentando mais se reestruturar economicamente, institucionalmente, e até o departamento de futebol. Então você tem que subir degraus ali, né? O time começou muito mal o Brasileiro do ano passado, o Luxemburgo chegou, no final das contas fez alguns jogos melhorzinhos, mas a campanha no geral não foi tão boa quanto muita gente acha, mas ficou lá na 12ª posição. Tá? No final das contas teve menos risco de cair do que muita gente imaginava e do que até muito vascaíno imaginava num determinado momento do ano passado. O time desse ano estava evoluindo em relação àquele. A posição do campeonato nesse momento nem é tão melhor assim, tá? Mas, de qualquer forma, esse time mostrou ali, acho que um jogo mais consistente, no geral, do que aquele do ano passado. Aquele do ano passado foi um time que fazia o básico e teve algumas pontadas ali de atuações acima da média dele, né? E que conseguiu grandes resultados ali. Até menciono muito. Lembram muito o empate contra o Flamengo, mas também teve a vitória contra o São Paulo e a vitória contra o Inter fora. Mas esse Vasco ali até tinha um estilo de jogo que era um pouco mais consistente no geral do que o do ano passado. Tinha, por exemplo, o Cano ali como jogador que é desafogo, o Benítez jogando muito bem. Então tinha algumas figuras funcionando ali e era um time que a zaga estava funcionando bem, a defesa funcionando bem com o Ricardo Graça e o Leandro Castan. Então era um time que estava funcionando, né? Claro que não ia conseguir manter o ritmo de primeiras posições da tabela, ia cair. Agora, o Ramon pode estar sendo vítima de uma falsa expectativa criada. Talvez na própria diretoria, sei lá o que não criou a expectativa que agora o Vasco vai brigar pelo G4, não vai, não tem time para isso. E agora tá caindo e tem que demitir para ver se volta pro G4. Não vai voltar, porque o Vasco ainda não tem time para isso e não tem que pensar nisso. O Vasco tem que pensar em evoluir em relação ao ano passado. E no ano que vem, evoluir em relação a este ano. O Vasco tem que ficar simplesmente pensando em melhorar fora do campo e dentro de campo também, passo a passo, porque é o que o Vasco pode fazer hoje. Não é a grandeza do Vasco essa, a grandeza do Vasco é outra, mas botaram o Vasco lá para baixo do ponto de vista institucional, de finanças, gestão, futebol, então vai para voltar, demora. Né? E acho que algumas pessoas não entenderam isso e começaram a pensar que a melhoria do Vasco era uma melhoria já para brigar pro G4 e não era, nunca foi. Né? O Vasco só tem que pensar na sua própria referência, não na dos outros. Agora, se ficar pensando na dos outros, realmente vai ficar complicado. Né?
Agora, o que pode ter acontecido ali, né? O trabalho realmente deu uma piorada forte aí nas últimas 2 semanas, principalmente, né? O Vasco perde um jogo contra o Atlético Goianiense em casa. O Atlético Goianiense que é um time meio sorrateiro, né? Mas perde um jogo em casa que não deveria perder, até pela posição dos dois times no campeonato naquele momento, né? Era um jogo que o Vasco tinha uma certa responsabilidade em conseguir a vitória, no mínimo pontos, né? Depois o Vasco é eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil, né? Com um empate e uma derrota, mas que na verdade foram sequências de um jogo da última vitória do Vasco, uma vitória sobre o Botafogo, que foi um jogaço muito equilibrado, em que o Botafogo não merecia perder o jogo, né? O Fernando Miguel faz uma defesa espetacular no finalzinho do jogo. Foi um jogo muito bom para empate, no bom sentido, porque foi um jogo de alto nível das duas equipes dentro das limitações que elas têm, né? E daí no outro jogo o Botafogo deu um pouco mais de sorte, fez um gol, saiu na frente e conseguiu sustentar. O Vasco acho que começou a apresentar 2 problemas ali, nesse período ali. Em alguns jogos teve dificuldades de fazer gol. Quando a defesa adversária começou a ficar mais bem montada, o Vasco barrou um pouco. Tudo bem, o Cano faz muito gol, é muito oportunista, tudo, mas o Benítez ficou de fora de algumas partidas, isso tirou uma força de criação do Vasco importante. E daí o Vasco por exemplo, no Atlético Goianiense, né, fez um gol, mas tomou 2. No Botafogo, no 0x0, jogo de volta da Copa do Brasil, que o Vasco não consegue passar pela defesa do Botafogo. E até na derrota para o Curitiba, que foi um jogo que o Vasco não mereceu perder. Um jogo que o Vasco joga bem, até consegue ter uma ou outra oportunidade que transforma o Wilson em talvez o melhor jogador da partida, uma partida muito ruim, tecnicamente, das duas equipes. Mas o Vasco criou mais. O Vasco criou mais, não fez um jogo para perder. E nas últimas rodadas, a defesa tem chamado muita atenção. E daí a defesa não é só a linha defensiva ali, né, dos 2 laterais e os 2 zagueiros, ou do goleiro, mas também de todo o sistema defensivo, inclusive, sobretudo até, para mim, chama mais atenção até o meio campo do que a defesa. Mas a defesa mostrou muita passividade nesses 2 jogos contra o Atlético Mineiro e Bahia. Defesa olhando demais times que estavam atacando com muita força. O Atlético Mineiro passa por cima, tudo bem, o Atlético Mineiro é um time muito bom, muito forte, muito agressivo no ataque, então é um time que tenta sufocar a defesa do adversário, mas o Vasco não estava com o mínimo de intensidade para tentar combater aquilo. O Vasco tinha que estar com uma intensidade proporcional à intensidade do Atlético Mineiro para tentar combater. E olha que o Vasco ainda sai na frente. Teve a felicidade de conseguir um golaço ali do Benítez no começo do jogo. Mas o Vasco não consegue se manter à altura do Atlético Mineiro, assim, muito rápido. Não é que também foi no segundo tempo, depois de muito desgaste, ficar tentando se matar de correr atrás do Atlético, e ele acabou não conseguindo mais e ficou sem perna. Não, foi no começo do jogo ainda, né? Com 15, 20 minutos ali, depois do primeiro gol, já estava virado o jogo. O Atlético começou a bater, e o Vasco olhando. E daí a defesa até que ficou muito vendida, né? Tem 2 pênaltis que o Vasco faz, em que a zaga fica no mano a mano ali com o jogador do Atlético que passa, não tem cobertura. Na verdade, o zagueiro devia estar sendo a cobertura de um outro combate, mas o outro combate é muito mal feito, o jogador passa com muita facilidade e fica no mano a mano com o zagueiro, que acabou no desespero os zagueiros, né, cometendo 2 pênaltis. Então a defesa é muito passiva. O jogo do Bahia é igualzinho, né? O Bahia começa a ganhar, daí que o Bahia começa a fazer as jogadas, o Vasco olhando ali, não fazendo nada. E nisso chama a atenção de 2 insistências do Ramon, e daí sim dá para culpar o Ramon nisso. Não acho que é uma culpa de demissão, mas acho que dá para culpar o Ramon. Primeiro, o Iago Pikachu está numa fase muito ruim, né? O Iago Pikachu defensivamente nunca foi um espetacular lateral, mas muitas vezes ele compensava por criar situações ofensivas, né? Cruzar, bater faltas, esse tipo de coisa. Mas nem isso ele tem feito, né? Por exemplo, quando ficou sem o Benítez, em alguns jogos, ou quando o Benítez estava bem marcado, não estava conseguindo atuar, de repente o Iago Pikachu ali cruzando, vindo da direita, abrindo algum espaço ali, poderia ser uma saída, mas o Iago Pikachu está tecnicamente muito mal na frente, lá não tem cruzado bem, por exemplo, não tem resolvido o problema nas faltas, e a marcação está muito fraco, é um espaço que os outros times têm aproveitado demais. E o Ramon insistiu muito no Pikachu. Poderia ter pensado em outra solução ali para o time, para de repente reforçar um pouco a defesa, já que viu que o ataque entrou num mau momento e que parou de fazer gol, o que é natural em qualquer time, tem um momento
momento que o ataque dá uma secada, daí você tem que contar um pouco a defesa. E ele poderia ter identificado isso. Outro, o Felipe Bastos, que até começa bem o campeonato na frente, fazendo muitos gols, mas o Felipe Bastos nunca foi um volante que marca muito bem, e neste momento particular o Vasco tem se ressentido muito disso, porque esse combate do volante, daquele jogador de meio de campo que fica ali na frente da área, é fundamental para não deixar a defesa tão exposta. E sobretudo em jogadas em que o Vasco é contra-atacado, o Felipe Bastos sempre está atrasado. E daí também acho que um erro do Ramon de ter insistido com o Felipe Bastos, não ter pensado em outro jogador ou numa outra formação que protegesse melhor aquele setor. Eu acho que esses dois erros do Ramon são reais, não podem ser ignorados, mas não são suficientes para demitir o cara. Eu acho que, no final das contas, o Ramon trouxe muito mais benefícios ao Vasco do que malefícios. É só lembrar que era o Vasco do primeiro semestre, no comecinho do ano. Não estou nem falando do Vasco do Luxemburgo do ano passado. O Vasco do Abel Braga, que não classificou para nenhuma semifinal de turno do Campeonato Carioca. Um time horroroso, que só fazia gol porque o Cano faz gol. Então o Cano conseguia botar a bola para dentro. Fora isso, o Vasco não fazia nada. O Ramon deu uma cara para esse time. Essa cara se perdeu um pouco nos últimos jogos, mas acho que não era o caso de demissão. O que eu fico pensando ali é que a diretoria do Vasco talvez tenha querido arranjar um fato novo ali, né? Criar algum barulho antes de um clássico contra o Flamengo, mas eu acho um risco gigantesco ali, porque o Vasco talvez tenha aqui com interino, ainda não foi anunciado o que vai ser feito, mas talvez tenha aqui com um técnico interino pro jogo contra o Flamengo. E aí o que vai acontecer? Era muito mais fácil pegar o Ramon, que já conhece esse grupo. Se o negócio é medo de perder, de tomar goleada no clássico, agora que o Flamengo embalou, o Flamengo começou a achar o jogo dele, né? Era o medo disso. Então chama o Ramon e fala: Ramon, vamos fazer um plano para esse jogo? Porque assim, esse jogo é complicado. O que a gente pode fazer, hein? Vamos fortalecer de novo a defesa, vamos tentar buscar uma solução ali. Daí tem o Antônio Lopes, está ali para isso. E eu não duvido que o Antônio Lopes tenha sido contra a demissão do Ramon, tá? Porque ele sempre foi muito próximo do Ramon desde a época de jogador. Mas alguém tem que chegar lá e conversar, vamos fazer um plano para esse jogo, vamos retrancar, vamos fechar a casinha e fazer um jogo ali, contra-ataque, quem vão ser as figuras que vão puxar contra-ataque, vamos fazer uma estratégia específica para esse jogo, daí vamos treinar na quinta-feira à tarde e sexta-feira pensando nisso para o jogo do fim de semana, beleza? E daí faz um plano de jogo para esse jogo e sobrevive. O Ramon tem muito mais condição de identificar as soluções dentro do elenco do Vasco para uma estratégia de emergência do que um técnico novo que chegue, né, do nada. Entendeu? Então, acho que falta a diretoria ali, muito querer dar satisfação e pouco querer pensar. E daí é aquela coisa de dirigente de futebol que não entende de futebol, que não tem uma cabeça ali que perceba que, olha, o que eu preciso agora e quem pode me dar essas soluções? Não, demite o cara e traz um outro aí, vamos ver se na energia ali, fato novo, tudo, o pessoal vai. Teve um clube grande do Brasil que veio com essa história de fato novo antes de clássico, né? O Inter, né? Que demite o Diego Aguirre antes de um clássico contra o Grêmio e toma de 5-0 do Grêmio no jogo, né? Então o torcedor colorado sabe muito bem o que tá isso e demitiram lá porque queriam um técnico mais sanguíneo, né? E o torcedor do Inter sabe muito bem qual que é o problema que isso causa. Então acho que o Vasco tomou uma decisão que eu acho atrapalhada. Acho que a única justificativa que eu entenderia, mas se for isso, talvez a gente nunca venha a saber, porque é aquelas coisas que acontecem no futebol que morrem em quatro paredes, ou se a gente souber vai dar uma vazada em algum lugar ali, se de repente, na verdade, houve uma conversa da diretoria com o Ramon, querendo cobrar resultados, até aí normal, querer cobrar pelas duas goleadas sofridas, ou uma goleada e um 3-0 sofrido, e daí essa conversa começa a sair um pouco do rumo, né? O que era uma conversa de cobrança começa a virar uma discussão entre os dois lados, né? E daí de repente a discussão se perde, e daí chega
no nível que virou um bate-boca, que daí, sabe de uma coisa, fora daqui, tá demitido. Isso acontece em ambientes de trabalho, e acontece também no futebol. Tem demissões de técnicos que acontecem por causa disso, né? A gente fica tentando procurar motivos racionais, mas às vezes é simplesmente resultado de uma briga entre patrão e funcionário, né? Patrão e empregado. Acontece isso no futebol. Se foi isso que aconteceu no Ramon, apesar de eu discordar da decisão final, e eu achar que o dirigente de futebol não tem que se deixar levar por isso, foi isso. Tá, entendi qual que foi a linha o que aconteceu. Um xinga o outro, sei lá o que, né? E daí fala, sabe uma coisa, tá fora daqui, ou então o cara fala, sabe uma coisa, então eu tô fora daqui, me demito, eu não aguento mais vocês me enchendo o saco aqui. Se foi isso, discordo, mas você consegue entender da onde vem essa decisão, porque fora isso não faz sentido a decisão. Não faz muito sentido, né? Por tudo que o Vasco vem passando. Agora o Vasco vai ter que achar uma solução. Técnicos no mercado até tem, mas eu não sei se tem técnicos que representam realmente uma solução para o Vasco, né? Assim, muito melhor do que o Vasco já vinha fazendo. Eu acho que era o caso de chamar o Ramon, até por ser um técnico inexperiente, conversar com ele. Ô Ramon, tá perdendo a mão, né? O time tá se desarrumando, jogadores não estão mais conseguindo manter a intensidade que a gente precisava. O que tá acontecendo? O que a gente precisa fazer para resolver? Tá? Até porque o Vasco tem uma tabela até que nos próximos jogos imediatamente é meio ruim, mas depois a tabela começa a dar uma melhoradinha pro Vasco, com alguns jogos mais acessíveis. Então, por exemplo, poderia até perder do Flamengo, que assim é o resultado mais provável pelo balanço de forças e momento das duas equipes. Mas depois disso ainda tem alguns jogos que a coisa vai facilitando um pouquinho. O Vasco teria alguns confrontos em que era mais acessível conseguir pontos. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, que tá uma bagunça danada. É um jogo que o Vasco pode pontuar ali, eventualmente até ganhar o jogo, né? Então o Vasco poderia entender que vai vir uma turbulência, mas depois o céu fica mais tranquilo e dá para, ou então para pegar uma metáfora náutica, quando o Vasco vai vir uma tormenta ali, mas depois a tormenta ali, se passou a tormenta, vai ter um período de mar mais tranquilo ali para conseguir um pouco se rearrumar a nau ali e tentar tocar a viagem. Acho que faltou uma visão maior, mais ampla das coisas para o Vasco. Tá? Mas é isso. Se você gostou da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham, ainda mais se vocês forem vascaínos, né? O que vocês acham aí da demissão do Ramon. Tchau.